E aí, pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui da disciplina de transferência de calor. Então, estamos aqui para resolver as questões aí do segundo vídeo, né? São as questões aí da disciplina na parte de convecção. Vamos começar aí por uma questãozinha que é bem simples, é um passo a passo que a gente vai ter que usar em várias questões daqui para frente, então achei interessante começar por ela. É a questão 743. Então, eu vou ler a questão, depois eu mostro o passo a passo de como eu resolvi. Vou fazer isso para todas elas. Começando aí, o ar a 1 atm e 20 graus Celsius está escoando sobre a superfície superior de uma placa plana fina de meio metro de comprimento. A velocidade do escoamento de ar é 50. É 50 o quê? Ele não fala, mas levei em consideração que são 50 metros por segundo. E a superfície da placa é mantida a uma temperatura constante de 180 graus Celsius. Determine o coeficiente médio de transferência de calor por convecção, que é o nosso Hzinho. Então vamos lá. A questão a gente tem que começar calculando a temperatura de filme, que vai ser uma média aritmética ali das duas temperaturas que ele dá, que é do ar, no caso do fluido escoando, e da superfície que a placa está sendo mantida. Então a gente só faz uma média aritmética aqui, somos 2, divide por 2. A gente tem 100 graus Celsius, aí a gente vai na tabela. Essa tabela aqui vai ser a tabela pro ar, que é o fluido que está escoando, tabela A15, e pego as propriedades que eu preciso aqui. Com todas essas propriedades em mão, né, que é o nosso casinho, o número de Prandtl, a viscosidade cinemática, a gente já está apto a fazer os cálculos aqui, né? A gente começa pelo Reynolds, para depois poder calcular o Nusselt, e a partir do número de Nusselt calcular o Hzinho. Então, o primeiro aqui no cálculo do Reynolds, a velocidade vezes esse L aqui é o nosso comprimento característico. No caso aqui vai ser o comprimento da placa mesmo, dividido pela viscosidade cinemática. Então a gente ficou com um Reynolds aí na casa aí de 10 a sexta, né? Para o número de Nusselts, a gente vai lá ver na tabela qual vai ser o jeito que a gente vai calcular o número de Nusselts. Para esse caso aqui vai ser com essa formulazinha aqui, que se eu não me engano é para um escoamento que está na transição de laminar e turbulento. A gente tem essa fórmula aqui, que vai ter um menos 871 aqui. E enfim, esses outros coeficientes aqui, que a fórmula já nos dá. Então a gente calculou o Nusselt de 1446,5. E com esse Nusselt a gente joga na formulazinha aqui para o H, que é uma fórmula derivada da fórmula que a gente usaria para calcular o Nusselt, na verdade. E aí a gente só troca os dois de lugar para calcular. Isola o H na fórmula para poder calcular esse coeficiente aí de convecção. Então é só Nusselt vezes o casinho que a gente pegou lá na tabela, dividido pelo comprimento. E a gente obteve um H de 89,53 watts por metro quadrado graus Celsius. Ou Kelvin aqui. Nas tabelas mesmo a gente fica se confundindo com isso aqui, porque acaba que não faz tanta diferença quando é diferença de temperatura, né? Então, partindo já para a próxima questão, ó, já pode ver aqui embaixo aqui que já tem a fórmula aqui da temperatura de filme. Geralmente a gente vai ter que fazer isso para essas questões. Deixa eu ler a questão e a gente passa para o passo a passo. Então, questão 717. Durante um dia frio de inverno, o vento está soprando a 55 km por hora, paralelo à parede de uma casa de 4 metros de altura e 10 metros de comprimento. Considerando que o ar externo está a 5 graus Celsius e a temperatura da superfície da parede é 12 graus Celsius, determine a taxa de perda de calor por convecção dessa parede. Qual seria a sua resposta se a velocidade do vento fosse duplicada? Então ele quer duas coisas aqui, né? Ele quer a taxa de perda de calor por convecção na parede, e aí ele pergunta ali se a velocidade do vento fosse duplicada, o que aconteceria e qual que seria essa taxa de perda, né? Então, começando aí o passo a passo da questão. Aqui é o que a gente sempre vai ver, calcula a temperatura de filme, é a média aritmética das temperaturas, 8,5 graus Celsius, que nos deu aqui no final. Então, é só somar a temperatura que a parede está com a temperatura que o ar está e dividir por 2. Então, eu vou lá na tabela, de novo, pego as propriedades, pego o casinho, viscosidade cinemática e o Prandtl, de sempre, para poder calcular o Reynolds, calcular o Nusselt. Então, sempre vai ser isso. Ó, o cálculo do Reynolds igual da última questão, a velocidade aqui vezes o comprimento, dividido
pela viscosidade cinemática. Aqui tem só uma conversão aqui, porque ele nos dá velocidade em quilômetros por hora. Então eu converto essa velocidade para metro por segundo aqui na conta mesmo. Só dividir por 3,6. Multiplico aqui pelo comprimento, 10 metros, dividido pela viscosidade cinemática. E tem um Reynolds aqui, lá na casa de 10 a 7. Um Reynolds bem alto, hein? E a gente pode ver que usa o mesmo Nusselt da última questão também. Usa a mesma fórmula de Nusselt para poder calcular. Que é, aqui ó, igual eu falei, é a fórmula do escoamento combinado. Então é laminar mais turbulento, essa fórmulazinha. E nos dá um Nusselt aí de 10.336. Jogo isso para poder calcular o nosso coeficiente de convecção, o Hzinho. Substituo na fórmula, igual na última questão, tranquilo. Dá 32,43 watts por metro quadrado, graus Celsius. Então aqui, ó. Tá. É porque a questão, eu estranhei aqui que meio que tinha acabado aqui no H, mas não. A questão pede a taxa de perda. Eu calculo ela aqui embaixo, mas é porque lembra que ele pergunta o que acontece se a velocidade dobra? Então, se a velocidade dobrar, o que vai acontecer? O Reynolds vai dobrar também, porque a velocidade, ela entra, o único lugar que ela entra é aqui na fórmula do Reynolds, aqui, ó. Então, aqui está a velocidade, né, do nosso escoamento. Então, se eu olho bem, quem dobra é o Reynolds. Dobrando o Reynolds, ele vai entrar também no cálculo do Nusselt, e aí vai mudar o nosso Nusselt. Então, jogando o Reynolds... Jogando o dobro do Reynolds aqui nessa fórmula do Nusselt, recalculando, né? A gente obtém um Nusselt maior do que da última vez. Aqui lá ele estava 10.000 quanto? 10.336, aqui ele está 18.438. Aí esse Nusselt novo vai entrar na fórmula para um novo Hzinho aqui, para um novo coeficiente de convecção. E isso vai nos dar um coeficiente maior do que da última vez. Não é o dobro, se você ver, não é de forma linear que isso acontece. Então, se você dobra a velocidade, não dobra a taxa. Aqui, ó, deu o último coeficiente de convecção deu 32,43, esse aqui deu 57,88 watts por metro quadrado de grau Celsius. E o cálculo da taxa é normal, eu uso a lei de Newton do resfriamento para poder calcular essa taxa. Então a gente tem aqui o cálculo da taxa do que seria com a velocidade inicial aí do escoamento de 55 km por hora, deu 9.081 watts. E o cálculo da taxa se a velocidade dobrasse, né, que é com esse novo coeficiente de convecção aqui, ela deu 16.206 watts. Bom, passando para a próxima questão então. Vamos lá. Questão 764. Os componentes de um sistema eletrônico estão localizados em um duto horizontal de 1,5 metros de comprimento, com seção transversal de 20 cm por 20 cm. Os componentes dentro do duto não podem entrar em contato direto com o ar de resfriamento e, portanto, eles são resfriados pelo ar a 30 graus Celsius, que escoa sobre o duto com velocidade de 200 metros por minuto. Se a temperatura da superfície no duto não exceder 65 graus Celsius, determine a potência total do dispositivo eletrônico que podem ser montados no duto. A gente começa aqui, como sempre, com a temperatura de filme, né? Eu faço a média aritmética das temperaturas, obtenho 47,5 graus Celsius para poder ir na tabela, pegar as propriedades. Então, pego as mesmas propriedades aqui de sempre, foram essas aqui que a tabela nos deu. Vou calcular o Reynolds também, normal, como sempre. Tivemos um Reynolds aqui na casa de 10 a quarta. Aí eu vou calcular o Nusselt. Aqui você pode ver que já está diferente a fórmula do Nusselt, porque mudou o nosso Reynolds, mudou o tipo de escoamento. Então o Nusselt que a gente tem aqui é 103,3567 para poder calcular o nosso coeficiente. Então, mesma coisa de sempre, é basicamente aquela primeira questão que a gente fez. Jogo aqui na fórmula do coeficiente de convecção e obtenho 14,041 watts por metro quadrado graus Celsius. A área de superfície, como são 4 lados do tubo, né? 4 lados do tubo vezes a lateral dele, para me dar aqui o perímetro, vezes o
o comprimento do tubo, para eu ter a área de superfície exposta ao escoamento, 1,2 metros quadrados. Uso isso tudo que eu obti para poder calcular aqui a taxa, com a lei de Newton do resfriamento, normal, e descubro que a taxa é de 589,722 watts. Aí. Questão bem simplesinha, questão modelo aí para esse tipo de escoamento aí, para esse tipo de questão de convecção. Então vamos partir aí para a próxima questão. Essa aqui é uma questão interessante, até resolvi lá na sala. Ela parece que vai ser complicada de cara, mas ela não é tanto. E eu já falo por quê. Vamos lá então. Questão 852. A necessidade de água quente de uma casa deve ser atendida por aquecimento de água a 15 graus Celsius até os 85 graus Celsius por um coletor solar parabólico a uma taxa de 2,2 kg por segundo. A água escoa através de um tubo de alumínio fino de 3 cm de diâmetro, cuja superfície externa é preta anodizada a fim de maximizar a capacidade de absorção solar. Eu acho que é isso que dá mais medo nessa questão quando você lê. Parece que vai ter alguma coisa ali que a gente vai ter que calcular com essa parábola aí desse coletor. Enfim. Mas eu achei muito interessante a topologia desse coletor, né? Meio que o cano fica em um dos focos dessa elipse. Aí a luz solar vem, bate no coletor, volta para o cano e toda a luz solar que incide sobre o coletor, ela vai ser refletida justamente pro cano, né, que está em um dos focos ali dessa elipse. Está no foco referente a esse lado da elipse, no caso. E achei muito interessante esse tipo de coletor aí, eu nunca tinha ouvido falar. A linha central do tubo coincide com a linha central do coletor, e um protetor de vidro é colocado fora do tubo para minimizar as perdas de calor. Considerando que a energia solar é transferida para a água a uma taxa líquida de 350 watts por metro de comprimento do tubo, determine o comprimento necessário do coletor para atender às necessidades de água quente dessa casa. Além disso, determine a temperatura da superfície do tubo na saída. Então, a gente começa com aquilo sempre, calcula a temperatura de filme, uma média aritmética aí da temperatura que a água tem que chegar com que ela entra, né? Então, a 50 graus Celsius, aí a nossa temperatura de filme. Eu vou lá na tabela da água e vou pegar as propriedades que precisam para essa questão, que são o CP, o K, o Mi e o Prandtl, aqui nesse caso. Calculo a taxa aqui por meio daquela formulinha que a gente já está acostumado, né? Que é o que macete, assim, é QMCP ΔT. Só jogando tudo aqui, porque a questão já nos deu, né? A vazão máxima de 2,2 kg por segundo. Então só jogo tudo na fórmula e descubro uma taxa de 643.874 watts, que é a taxa total necessária para poder esquentar esses 2,2 kg de água até os 85 graus Celsius, né, de 15 até os 85 graus Celsius. A razão entre a taxa total e a taxa por metro, e aqui, que é o que eu acho que a questão deixa mais fácil, ela já te dá uma taxa por metro do coletor. Então você não precisa se preocupar nada da geometria desse coletor ser muito complicada, porque ela já te dá a taxa aqui, ó. Considerando que a energia solar é transferida para a água, uma taxa líquida de 350 watts por metro de comprimento do tubo. Então você já tem essa informação. É só pegar a taxa total necessária para o nosso problema, dividir pela taxa que ele dá, e a gente descobre qual vai ser o comprimento aí necessário para o coletor deixar a água a 85 graus Celsius. Deu um comprimento de 1.839,6 metros. É muito, muito grande, bicho. Então, partindo aqui para a gente poder calcular a temperatura de superfície, né, que ele pede, eu vou usar a lei de Newton do resfriamento. E eu posso usar a lei de Newton do resfriamento tanto para taxa quanto para fluxo. Eu decidi aqui usar para fluxo,
Geralmente a gente tem usado para taxa, aí vai aparecer um Azinho aqui, ó. Aqui que é a lei de resfriamento aqui, ó. E aí vai aparecer um Azinho aqui desse outro lado. Se eu passo esse Azinho dividindo, a taxa vira fluxo. Então eu posso usar fluxo também se eu quiser. Calculando o fluxo aqui, é só eu pegar a taxa que ele nos deu e dividir pela área, que é o que eu falei, né? A área passa para o outro lado da equação. Então, ficamos aqui com o nosso fluxo de 3.713,1 watt por metro quadrado. O Reynolds, a gente calcula com uma formulazinha diferente aqui agora, que a gente tem a vazão máxima, e foi para isso que a gente pegou 1.000 lá na tabela. Só substituo todos os valores, chega no Reynolds de 170.704, que aqui, sendo o escoamento interno, o Reynolds maior que 10.000 já é considerado turbulento, e esse aqui é bem maior que 10.000. Então a gente usa a formulazinha aí para calcular o Nusselt de escoamento turbulento. Substituo o valor de Reynolds e de Prandtl, o Prandtl que eu peguei na tabela. Tenho 583,1 para o número de Nusselt. Pego o número de Nusselt e substituo na fórmula aqui para encontrar o coeficiente de convecção, que é a única coisa que está faltando aqui para a nossa fórmula. E encontro 12.517 watts por metro quadrado Kelvin. Aí, o que eu quero, né? Eu quero a temperatura da superfície lá na saída da água. Então, é só eu isolar ela aqui. Se eu isolo ela nessa equação, eu fico que a temperatura da superfície na saída é igual à temperatura média na saída, mais o fluxo que a gente calculou dividido pelo Hzinho. Então, só substituo todos os valores aqui e fico com uma temperatura de superfície na saída de 85,3 graus Celsius. Questão 11.15 aí, vamos passar para a próxima questão. Questão 11.15. Deixa eu ler a questão. Um trocador de calor de tubo duplo é construído com um tubo interno de cobre, e ele dá o casinho, de diâmetro interno de 1,2 cm, diâmetro externo 1,6 cm e um tubo externo de 3 cm de diâmetro. O coeficiente de transferência de calor por convecção é relatado como? Aí ele dá aí o coeficiente na superfície interna, que é de 800 watts por metro quadrado Kelvin, e o coeficiente na superfície externa, que é de 240 watts por metro quadrado Kelvin. E para o fator de incrustação, ele tem fator de incrustação nessa questão, né? Que é de 0,0005 metro quadrado Kelvin por watts do lado do tubo. E o outro fator de incrustação aí, que é do lado do casco, vai ser de 0,0002 metros quadrados Kelvin por watts. Aí, letra A, né? O que a questão pede. A resistência térmica do trocador de calor por unidade de comprimento. E letra B, os coeficientes globais de transferência de calor, UI e U0, com base nas superfícies internas e externas do tubo, respectivamente. Aqui estão discretizados todos os dados que o problema nos dá. E passando aqui para o passo a passo, para a questão A, resistência térmica total é o que a gente já estava acostumado desde do último módulo já, de condução. Então, a gente só vai fazer aqui uma associação aqui de resistências, né? Então, é aquelas formulinhas que a gente já sabe, da resistência de convecção, resistência de condução. Aí, nesse caso aqui, resistência de condução para cilindro, ela é um pouco diferente. E a gente tem que lembrar de colocar também aqui os fatores de como é que chama? Fator de incrustação. Para o fator de incrustação, não existe incrustamento, eu acho. Então, o fator de incrustação, a gente tem que colocar aqui também, na fórmula, nos seus devidos lugares. Aí é só lembrar daquele desenho, né, da associação de resistência. E eu substituo os valores. Substituindo os valores aqui, ó, essa daqui que é a fórmula para
resistência de condução no cilindro. Essa aqui é a fórmula. E vou encontrar uma resistência total aí de 0,1334 Kelvin por watt. Passando para a letra B, que ele pede os coeficientes globais de transferência de calor. Aí aqui já é mais uma questão desse módulo. Então eu tenho que a resistência ela é dividido pelo coeficiente global vezes a área. E aí é só eu substituir aqui as áreas e a resistência pro... Tipo, o que vai mudar aqui de uma para outra são as áreas, né? Então muda se é a área da superfície interna ou se é a área da superfície externa, que é isso que ele está pedindo, né? Está pedindo exatamente interna e externa do tubo. E aí eu substituo as áreas nessas equações, isolando os coeficientes globais, né, de transferência. E aí eu vou ficar com aqui o I vai ser 198,84 watts por metro quadrado Kelvin e o zero aí vai ser 149,13 watts por metro quadrado Kelvin. Deixa eu pausar só para eu tomar uma água, que minha garganta tá foda aqui. Voltei aí, peguei água lá. Tem que tomar água. Senão eu vou me acabar aqui depois desse vídeo falando desse tanto. Bom, vamos lá para a próxima questão. 887 aí, ó. Então, uma casa construída sobre a beira de um rio deve ser resfriada no verão com a utilização da água fria do rio, que escoa a uma temperatura média de 15 graus Celsius. Uma seção de 15 metros de comprimento de um duto circular de 20 centímetros de diâmetro passa através da água. O ar entra a 25 graus Celsius na seção do duto submersa, com velocidade de 3 metros por segundo. Considerando que a superfície do duto esteja na temperatura da água, determine a temperatura de saída do ar à medida que deixa a parte submersa do duto. Nossa, minha garganta tá horrível. Então aqui a gente vai pegar as propriedades do ar a 20 graus Celsius para essa questão, que é uma consideração que a gente faz, a gente assume essa média aqui por causa do resfriamento que o ar vai ter durante o trajeto, que nem está aqui escrito aqui, ó. Então a gente vai lá na tabela do ar, vai pegar as propriedades dele para 20 graus Celsius. Então a gente pega a densidade aí do ar, massa específica, né? O K, a viscosidade cinemática, o CP e o Prandtl. Para a gente poder calcular o Reynolds, como sempre, a gente calcula o Reynolds aqui com aquela fórmulazinha normal dele. Fico com o Reynolds lá na casa de 10 a quarta. Então, para um Reynolds maior que 10.000, que é o nosso caso aqui, ele deu 39.000, né, 590. Ele é considerado turbulento para um escoamento interno. E o Nusselt vai ser calculado com essa formulazinha. Então, resulta em um Nusselt de 99,7. A gente coloca o Nusselt lá na fórmula do coeficiente de convecção. E obtemos um coeficiente de convecção de 12,54 watts por metro quadrado graus Celsius. A gente faz a área de superfície aqui e a vazão máxima para poder jogar na fórmula da nossa temperatura de saída. Então, eu calculo a área aqui de superfície normal, PDL, né? Fico com uma área de 9,425 metros quadrados. E a vazão máxima também com a fórmula que já é conhecida nossa, ρVA. E descubra aí a nossa vazão máxima de 0,1135 kg por segundo. Então, eu tenho essa nova fórmula que é fornecida para a gente aqui para poder calcular a temperatura de saída nessas condições, né? Nesse tipo de problema. Então é só substituir na fórmula, porque a gente já tem tudo agora. Então eu já tenho o Hzinho, que está aqui no expoente, a área de superfície acabei de calcular, a vazão máxima acabei de calcular, CP a gente pegou da tabela lá. E as temperaturas de superfície e temperatura inicial foi nos dada lá no nosso problema. Aqui, ó. Aí, temperatura de superfície aqui do nosso duto, né, de 15 graus Celsius, e a temperatura inicial do ar, que ele vai entrar no duto,
25 graus Celsius. Então, eu tenho uma temperatura de saída de 18,6 graus Celsius. Passando para a próxima questão. 11.125. O condensador de ar-condicionado de uma sala é projetado para rejeitar calor a uma taxa de 22.500 kJ por hora, com refrigerante 134A. Quando o fluido refrigerante é condensado a uma temperatura de 40 graus Celsius, o ar, e aí ele dá o CP do ar aqui, de 1.005 joules por quilograma Kelvin, circula sobre a serpentina aletada do condensador, entra a 25 graus Celsius e o deixa a 32 graus Celsius. Se o coeficiente global de transferência de calor baseado no lado do refrigerante é 150 watts por metro quadrado Kelvin, determine a área de transferência de calor do lado do refrigerante. Então, vamos lá. A gente aqui vai ter que usar o método da diferença de temperatura média logarítmica. Então, eu tenho que calcular o delta de temperatura, né, a diferença de temperatura para as duas extremidades aí do nosso trocador de calor. Então, na primeira extremidade, vai ser a temperatura do fluido quente entrando menos a temperatura do fluido frio saindo. Vai nos dar 8 graus Celsius. Então, é a diferença de temperatura do fluido quente entrando e do fluido frio saindo. E na segunda extremidade vai ser aqui do fluido quente saindo e do fluido frio entrando. Então, 15 graus Celsius. Eu jogo na fórmula da diferença de temperatura média logarítmica e tenho essa diferença de temperatura de 11,14. Que faltou unidade, mas 11,14 graus Celsius. Então, a área de superfície, eu uso essa formulazinha aqui, a área de superfície já está isolada nela, né? Porque geralmente eu uso ela para poder calcular a taxa. Mas aqui eu já isolei a nossa área de superfície para poder, porque é o que o problema pede. E substituo todos os valores aqui. Aqui tem essa conversão aqui da taxa, porque o que o problema nos dá é uma taxa em kJ por hora. E aí eu preciso converter para quilowatt, né? E aí eu só divido por 3.600. Converter para quilowatt, converter para watt. Aqui. Converter para watt. Espera, deixa eu ver. Deu. Eu tenho que fazer essa conversão então da unidade aqui da taxa, que ele nos dá 22.500 kJ por hora. Então é só dividir por 3.600 para poder converter. Divido pela coeficiente global aqui e a diferença de temperatura média logarítmica. E obtenho aqui uma área de 3,74 metros quadrados para a transferência de calor aí, ó, do lado do refrigerante. Então, passando para a próxima questão. Questão 1198. Essa questão aqui, a resolução dela não vai estar aqui. Essa aqui foi uma das questões que eu fiz em sala, então eu aproveitei a resolução que eu fiz para poder apresentar em sala, para poder explicar ela aqui. Aqui, ó, já está aqui aberta. Então vamos lá. Questão 1198. Um trocador de calor de tubo duplo em contracorrente com parede fina deve ser utilizada para resfriar óleo. Aí ele dá o CP do óleo. O óleo vai ser resfriado de 150 graus Celsius até os 40 graus Celsius, a uma taxa de 2,3 kg por segundo. Utilizando água para esse resfriamento. Ele dá o CP aqui da água, que entra a 20 graus Celsius a uma taxa de 1,4 kg por segundo. O diâmetro do tubo é 13 cm e o comprimento é 60 metros. Determine o coeficiente global de transferência de calor desse trocador de calor utilizando A, o método da diferença de temperatura média logarítmica, e B, o método da efetividade NTU. Então, aqui eu começo calculando a nossa
taxa de capacidade, tanto para o fluido quente quanto para o fluido frio, tanto para o fluido quente quanto para o fluido frio. Então, é a nossa vazão máxima vezes o CP. Tenho aqui que para o fluido quente é 5.060 watts por Kelvin e para o fluido frio é 5.852 watts por Kelvin. Então, a taxa a partir da queda de temperatura do óleo, no caso aqui, fazendo para o fluido quente, que eu tenho todos os dados, né? Que ele já me deu todos os dados. Eu tenho uma taxa de 556.600 watts. Acho que deve estar um pouco ruim de enxergar. Não está dando para enxergar tranquilo. 556.600 watts. E para o nosso fluido frio, a taxa tem que ser igual, né? Aqui a gente tem 3 fórmulas que a gente pode usar, que a taxa tem que ser a mesma nas 3. Para o fluido quente, para o fluido frio, e para lei de Newton do resfriamento comum, né? Que essa daqui não deixa de ser uma lei de Newton do resfriamento, só é uma corruptela, né? Que a gente fala, uma corruptela dela. Então, eu faço a mesma coisa para o fluido frio para poder determinar a temperatura que falta para a gente, que ele não deu. Ele deu aqui a temperatura de entrada do fluido quente, a temperatura de saída do fluido quente, e deu a temperatura de entrada do fluido frio. Então, falta a temperatura de saída do fluido frio, que é justamente o que eu vou isolar aqui nessa equação para o fluido frio e descobrir essa temperatura. Então, a temperatura aí, temperatura de saída do fluido frio vai ser de 115,11 graus Celsius. Aí eu vou calcular o coeficiente global, que é o que ele pede pelo método da diferença de temperatura média logarítmica primeiro. Então eu calculo aquelas duas, igual eu já fiz, né, na outra questão. Eu calculo as duas temperaturas, diferentes temperaturas para cada extremidade. Então aqui, a entrada do fluido quente menos a saída do fluido frio me dá essa diferença de temperatura de 34,89 graus Celsius. E a saída do fluido quente menos a entrada do fluido frio, porque eles estão em contracorrente, né? Então, as extremidades é a saída de um, entrada do outro, entrada de um, saída do outro, enfim. Então, 40 menos 20 aí, que é o fluido quente menos o fluido frio, vai me dar 20 graus Celsius. E aí eu jogo na fórmula da diferença de temperatura média logarítmica. E obtenho uma temperatura de 26, uma diferença de temperatura média logarítmica de 26,76 graus Celsius. Eu uso agora a fórmula, essa fórmula análoga aqui à lei de Newton do resfriamento, né? Para poder calcular o coeficiente global. Então eu só isolo o coeficiente global nela, passo esse resto todo aqui desse lado da fórmula dividindo a taxa e substituo, que eu já tenho todos os valores. Substituindo tudo, eu encontro um coeficiente global de 848,8 watts por metro quadrado Kelvin. E agora a gente vai para o próximo método, que é o método da efetividade NTU. Então, para esse método, eu tenho que calcular a razão de taxas, de capacidade, né? Razão de taxas, que é esse Czinho. Ele vai ser o C mínimo sobre o C máximo. C mínimo e C máximo literalmente é o mínimo desses dois aqui sobre o máximo desses dois. Então, vai ser o C do fluido quente, no caso a taxa de capacidade do fluido quente, sobre a taxa de capacidade do fluido frio. Que vai me dar 0,8647. A taxa aqui nossa vai ser limitada pela capacidade que o fluido, que o menor fluido tem de aguentar, né? Receber calor. Então, a nossa taxa máxima, a gente vai usar o C mínimo na fórmula dela, porque ele limita essa taxa. Então, só substituindo agora todos os valores que a gente tem aqui, a nossa taxa... e a temperatura também vai ser tipo, a diferença de temperatura máxima. Então, é a diferença da temperatura que o fluido quente entra e entre a diferença entre a temperatura que o fluido quente entra e a temperatura que o fluido frio entra. Que ele entra na menor temperatura dele e o fluido quente entra na maior temperatura dele. Então, a gente usa o ΔT máximo com o C mínimo para poder descobrir essa taxa máxima, que é de 657.800 watts. Então, a efetividade ela é a taxa
real que a gente já calculou, dividido pela taxa máxima. Então, 556.600 dividido por 657.800 vai nos dar aí uma efetividade de 0,8462. Então, a gente substitui aí 1 e 2, né? A fórmula 1 e 2, que é o nosso Czinho lá, e a efetividade nessa fórmula 3, que é para o cálculo do NTU. Substituindo na fórmula, a gente encontra um NTU de 4,113. E aí é só utilizar a fórmula do coeficiente global, a fórmula com o coeficiente global isolado aqui para calcular ele. Então eu substituo o NTU que a gente encontrou, o C mínimo, dividido pela área da superfície. E deu 849,3 watts por metro quadrado Kelvin. É importante notar aqui, ó, a proximidade dos dois métodos que a gente fez. Então, um deu 848,8, o outro deu 849,3. Eles só não deram iguais por causa de arredondamento nas casas decimal na hora de fazer esses cálculos, porque idealmente são o mesmo método. Então, por causa dos arredondamentos só que tem essa diferencinha aí. Então, é erro de cálculo que vai sendo carregado, né? Aqui acaba essa questão. Vamos voltar lá para a nossa lista. Tem mais questões para serem resolvidas. Então, vamos para a questão 11.105. Então, água fria, aí ele dá o CP dela, conduzida a uma ducha, entra em um trocador de calor de tubo duplo, com parede fina e encontra corrente a 15 graus Celsius, a uma taxa de 0,25 kg por segundo. E é aquecida a 45 graus Celsius com água quente. Ele dá o CP da água quente, que entra a 100 graus Celsius a uma taxa de 3 kg por segundo. Considerando que o coeficiente global de transferência de calor é 950 watts por metro quadrado Kelvin, determine a taxa de transferência de calor e a superfície de transferência de calor do trocador de calor, utilizando o método da efetividade de NTU. Porque esse método a gente também pode utilizar para dimensionamento desses trocadores de calor, né? Que é o que ele pede. Uma das coisas que ele pede aqui, ele pede para determinar a taxa e a superfície de transferência. Então, a gente calcula de novo aqui a taxa de capacidade para cada fluido, para o fluido quente e para o fluido frio. Nesse caso aqui, os dois são águas, mas o CP muda e a vazão máxima também. Então, para o fluido quente, 12.570 watts por Kelvin, e para o fluido frio, 1.045 watts por Kelvin. É o que eu já calculo o Czinho, porque é do método da efetividade NTU. Então, nosso Czinho aqui deu 0,0831. E eu passo para o cálculo já da taxa máxima de transferência, porque eu preciso da efetividade. Então, eu vou precisar da taxa máxima e da taxa real. Então, a taxa máxima é usando o C mínimo e o maior delta de temperatura possível. Eu tenho uma taxa de 88.825 watts, igual eu já expliquei, né, na última questão, como é que pega essa taxa máxima. E a taxa real, eu posso fazer para o fluido frio ou para o fluido frio ou para o fluido quente. Só que aqui, se vocês repararem, eu tenho a temperatura de entrada e de saída do fluido frio, mas eu não tenho a temperatura de saída do fluido quente. Então eu uso o fluido frio para poder calcular. E aí eu tenho uma taxa real de 31.350 watts. Divido essa segunda que a gente calculou pela máxima e encontro a efetividade de 0,3529. Então lá na tabela 11.5 vai me falar como que eu vou calcular esse NTU. Vai ser com essa formulazinha aqui. Eu só substituo os valores que a gente já tem nessa fórmula e encontro o NTU de 0,442. Aí eu vou naquela fórmula que a gente usou na última questão para poder calcular o coeficiente global, mas aqui agora eu uso para poder calcular, que é a fórmula do NTU, mas agora eu vou usar para calcular a área e não para calcular o coeficiente global, porque lá está pedindo a área. Então eu isolo a área nessa forma, substituo os valores que eu encontrei e vou ter uma área aí de 0,4864 metros quadrados.
E é isso. Essa foi a última questão da lista. Então a gente passou aí por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 questões. Isso mesmo. 3 questões de cada uma daquelas listas lá dos dias. 9 questões ao todo. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de todo mundo aí. Quem tiver achado algum erro, qualquer coisa pode deixar aí nos comentários. Não tem problema nenhum em estar criando esse ambiente de comunidade aqui no canal. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Espero ver vocês aí nos próximos vídeos. E é isso. Obrigado. Falou. Deixa o like aí e se inscreve.